Boa noite. Se você ainda não cumprimentou a pessoa que está do seu lado, agora você vai lá e vai dizer um boa noite aí para ele, para ela. Quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam em união. Tudo certo, Giovanni? Vamos lá, em nome de Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus hoje. Esse texto está em João 14, 1 a 4. Texto conhecidíssimo. Dessas duas canções que eu escolhi para a gente cantar hoje, falam sobre a volta de Jesus. A primeira delas é Mansão sobre o Monte. Então, vamos ler esse texto aí comigo, em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. O que esse texto diz para você? Diz bastante coisa, né? Mas às vezes eu olho para um lado, olho para o outro e me pergunto: o que pode me dar esperança neste mundo? Sinceramente, queridos, a resposta é sempre nada, porque apesar de Deus nos dar presentes maravilhosos aqui nessa vida, uma família, de repente, uma casa, um lugar para morar, o que comer, a oportunidade de congregar numa igreja tão maravilhosa, são bênçãos de Deus. Mas no final das contas, a única coisa que nos dá esperança verdadeira, que nos faz deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo todos os dias, é a certeza de que existe um Deus que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, e nele nós temos esperança no amanhã. Então, às vezes quando a gente olha para um lado e para o outro, não consegue enxergar esperança neste mundo e a gente fica triste, as injustiças que a gente vê aqui é justamente porque aqui não é a nossa casa. Então, eu sei que você às vezes olha para um lado, olha para o outro, ou você às vezes olha para a sua vida, para os problemas e se pergunta: meu Deus, até quando? Isso acontece porque aqui não é o seu lugar, você está aqui de passagem. Mas um dia Ele voltará. Ele tem um lugar preparado para cada um de nós, aquele que nunca deixou de cumprir nenhuma de suas promessas. É o mesmo Deus que está aqui nessa noite para lembrar você de que existe uma casa, um lugar preparado para você lá no céu. Amém? Pergunta é: você está procurando se preparar para quando Ele voltar? Se sim, diga amém. Glória a Deus. Vamos cantar comigo então, Mansão sobre o Monte. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eternal. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando a vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos sem susto ou temores,
copas frondosas, rejubilando a vida sem fim. Agora eu quero ouvir só vocês. A gente vai cantar mais uma vez o refrão. Daí você vai cantar bem forte, tá? Terei uma casa. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Quando eu lembro do céu, eu realmente imagino um lugar onde as pessoas, às vezes aqueles que não se conhecem, por que não dizer às vezes pessoas de denominações diferentes, porque os santos de Deus estão em todas as denominações, inclusive na igreja adventista. Um lugar onde não haverá mais morte, nem dor, nem pranto. Então a gente vai cantar, a gente vai ler primeiro esse texto aí, está em Apocalipse 21, que é um texto maravilhoso também, que é um dos meus preferidos da Bíblia. Então às vezes a gente olha para o Apocalipse, e o Apocalipse é uma carta de amor. Apesar de ter muita coisa um pouco complicado de entender ali, o Apocalipse é uma carta de amor. E não me entenda mal, tá? Você que está vindo aqui dos domingos, você sabe que eu tenho o meu jeito de pensar, de falar aqui. Então não me entenda mal quando eu digo para você que o Apocalipse é um livro que seria totalmente desnecessário se Deus falasse assim: não vou entregar ele para os santos, para aqueles que vão esperar a volta de Jesus. Eu não vou entregar eles. Mas Deus, em sua bondade, amor e misericórdia, nos entrega o Apocalipse. Sabe por quê? Para a gente entender que o mal vai vencer. O mal vai vencer algumas batalhas. E a gente tem visto isso. Algumas batalhas o mal tem vencido. Mas a guerra, no final, quem vai vencer é o Senhor Jesus. Amém? Então vamos ler comigo. Apocalipse 21, de 1 a 4. Então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra e o mar já não existe. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. E ouvi uma voz, forte voz, que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, nos quais... Podem ler comigo aí, porque eu não estou conseguindo enxergar ali. E ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem clamor, nem dor. Essa é a maior promessa que eu e vocês temos. Então você veio a esse culto hoje em dia, mais uma vez, relembrando essa promessa. E essa promessa que nos guia todos os dias, de que um dia nós vamos habitar e não tardará. A palavra do Senhor diz assim: quando virem essas coisas acontecerem, guerras, rumores de guerras, fome, doenças, peste, todas essas coisas, a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus diz assim: quando vocês virem essas coisas acontecerem, não deixe o coração de vocês ficarem tristes, mas alegrem-se, porque o vosso galardão está próximo. Então, apesar das lutas que você tem todos os dias, apesar do mundo que você vê, e apesar de tudo que diz ao contrário, de que a promessa daquele que irá vir parece que tem se demorado, Pedro diz: Deus não tem se demorado em vir. Deus Ele não retarda a sua vinda, Ele está esperando, quem sabe você e eu nos entregarmos ao Senhor. Então eu não sei como é que anda a sua vida. Talvez você está vindo à igreja já há bastante tempo, talvez você é adventista, talvez eu que estou aqui seja a pessoa que precisa me entregar de verdade para o Senhor Jesus,
do fundo do meu coração, para que quando Ele voltar, Ele possa olhar para mim e dizer assim: venha, bendito meu Pai, para receber o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Mas eu preciso verdadeiramente me entregar a Ele, aceitar essa salvação, me arrepender dos meus pecados, porque logo Ele voltará e não tardará. Cante comigo. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Mais uma vez, não tardará. Não tardará. Cante com o seu coração, acreditando nisso. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Cante comigo. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Cante para quem está do seu lado agora. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Amém. Agora a gente vai ter a oportunidade de vir até aqui à frente. Traga os seus pedidos e os seus agradecimentos. Se você também tem uma oferta, valor monetário para trazer, a gente tem a urna aqui. É isso? Tá aí? Eu não consigo ver, desculpa. Então você pode trazer, mas se você tem apenas um agradecimento ou um pedido, pode vir também. Afinal das contas, Deus quer o nosso coração. Então a gente vai cantar essa canção maravilhosa, se chama Entrega, e que o Senhor possa ouvir. Essa canção é uma oração, que o Senhor possa ouvir a nossa oração dizendo assim para Ele: Senhor, eu não tenho nada para oferecer, apenas um coração quebrado. Em nome de Jesus,
Ele ouve as nossas orações. Então, quando ele estiver cantando, você pode se dirigir até aqui à frente e a gente vai orar, em nome de Jesus. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Cante. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Cante do fundo do seu coração. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Cante do fundo do seu coração, bem forte. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre. Quero pra sempre servir-te por onde for. Senhor, nós estamos aqui em Tua presença, Pai. Mais uma vez, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores. Mas muito obrigado, porque mais uma vez a Tua graça nos alcança aqui. Nós viemos à Tua casa hoje, Senhor, e não temos nada a Te oferecer, a não ser um coração impuro, pecador. Mas o Senhor é tão bondoso e tão misericordioso que enviou o próprio Filho para morrer em nosso lugar. E através da fé que temos no sacrifício do Filho de Deus, nós também podemos ser chamados filhos de Deus. E é por isso, Senhor, que nós erguemos a nossa cabeça hoje e vamos estar com os ouvidos atentos para ouvir a Tua voz agora. Desce sobre nós com Teu Santo Espírito e com uma porção dobrada desce sobre o pregador dessa noite, que ele possa ser usado por Ti para trazer a nós as palavras, as santas palavras que o céu quer nos entregar nessa noite, em nome de Jesus, amém.
Queremos agradecer a presença dos nossos irmãos, dos nossos amigos, agradecer também o louvor que foi dirigido a Deus. E eu quero convidar você para que você possa, nesse momento, pegar a sua Bíblia. Nós vamos ao Evangelho de João. Nós estaremos estudando nesse momento. O terceiro milagre apresentado por João. João, quando ele apresenta os milagres de Jesus, ele utiliza uma outra expressão. E ele utiliza a expressão sinais. Sinais e maravilhas. E ele, ao fazer isso, ele está fazendo uma indicação muito clara de que o milagre que está acontecendo, o benefício que está sendo ministrado em favor de alguém, existe através deste milagre algo maior, um ensinamento mais amplo que está querendo ser apresentado pelo próprio Deus para cada um de nós. Por isso o Evangelho de João utiliza então essa expressão sinais e maravilhas e não a expressão costumeira de milagres. E no capítulo 5, vou pedir para que você leia comigo os primeiros versos. Capítulo 5, e eu leio assim. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E o versículo 4, ele está entre colchetes e diz assim: esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Versículo 5 diz assim: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado. É neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, e por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. E eu paro aqui. Queridos, nós temos vários detalhes neste texto que eu gostaria de destacar. Era um dia de festa. Havia milhares de pessoas em Jerusalém. Jerusalém era uma cidade que era abastecida por um grande número de pessoas que saíam dos diversos lugares do interior, vamos dizer assim, da região, para poder estar em Jerusalém. Essas pessoas viajavam em famílias. Elas iam também abastecidas de recursos. E geralmente se levava uma família religiosa, que esse era o teor de ir em Jerusalém, levava uma ovelha
levavam um novilho ou algo parecido para poder oferecer no templo uma oferta de gratidão, oferta pelo pecado. O fato é que nós estamos aqui diante de uma festa, a Bíblia não descreve essa festa, mas havia muita gente. E existe junto a uma porta chamada Porta das Ovelhas. Essa Porta das Ovelhas, ela é citada no livro de Neemias como uma porta que foi restaurada, restabelecida na época de Neemias, quando ele refez a construção dos muros. Possivelmente uma porta aonde os viajantes que vinham dos lugares distantes, para introduzir então aquele animal de porte médio, né, que é uma ovelha, para não entrar pela porta central, trazendo o animal, eles introduziam o animal por essa porta menor, vamos assim entender. Ou uma porta que dava acesso à proximidade do templo, mas não a porta principal, onde havia um fluxo muito grande de pessoas. O fato é que, próximo dessa porta, havia também um tanque. E esse tanque, chamado em hebraico Betesda, que quer dizer Casa da Misericórdia, ele também tem outros nomes, Casa da Graça. E existe um terceiro nome, né, e que era chamada Casa das Duas Derramas, das Duas Águas. Que tanque era este, queridos? Esse tanque, nós temos duas possibilidades de tentar identificar esse tanque nos nossos dias, assim, qual era a finalidade dele. Ele poderia servir muito bem como tanque da purificação. Os judeus, eles tinham diversos rituais que exigiam uma quantidade de água, aonde eles eram purificados, lavavam as mãos, lavavam os pés, enfim, a purificação dos próprios animais que seriam levados ao templo. Nós não sabemos o certo qual era a finalidade deste tanque. Há uma segunda possibilidade, tá? Que este tanque tenha sido um antigo templo dedicado a uma divindade. E essa divindade tem uma relação com curas. Então, o fato é que este tanque, nos dias de Jesus, não era nenhum templo e nem mais esse lugar de purificação. Era um local onde, no senso comum da população, as pessoas iam e ali se acumulava, então, uma quantidade imensa de pessoas. Essas pessoas que estavam ali, elas acreditavam que em algum momento um anjo tocaria aquela água, e ao anjo tocar aquela água, então ia produzir ali um movimento, e nesse movimento que primeiro encostasse na água ou que caísse na água, seria então salvo ou recuperaria a sua saúde e receberia a cura, o milagre. Possivelmente nas paredes deste tanque, como ele tinha vários pavilhões, havia ali relatos das doenças das pessoas. E eu não sei se você já visitou algo parecido, mas eu já visitei lugares, santuários, lugares da crença popular, que geralmente tem ali uma imagem e as pessoas acreditam, fazem promessas e ali então recebe a cura. Então aparece cartas, aparece muletas, aparece gesso, né, de braço, de perna, fotos de relatos de uma pessoa doente, agora curada, enfim. Eu imagino algo bem parecido, tá? Algo bem parecido com aquilo que nós vivemos no Brasil. Os judeus, de uma forma geral, assim como nós brasileiros, nós acreditamos em várias coisas, né? Nós somos um povo que tem fé, e nós acreditamos em diversidade de coisas. E existe no Brasil um sincretismo religioso. E a nossa dificuldade não é crer, né? A nossa dificuldade talvez seja exercer realmente com sabedoria aquilo que é certo, de acordo com a palavra de Deus. E os judeus,
eles assimilavam com muita facilidade outras crenças. Eles copiavam, eles acabavam imitando. Tá? Então a gente tem que entender que nesse momento em que Jesus esteve aqui na terra, havia muitas pessoas que não compreendiam nada a respeito de Deus, nada a respeito de Cristo Jesus. Havia uma cegueira também espiritual. Pessoas que estavam buscando algo espiritual sem discernimento. E ali estavam essas pessoas. Cada um buscando a cura, na expectativa de que essa água se movimentasse em algum momento, e aí que fosse algo divino, para que eles pudessem ser curados. E essa água tinha realmente esse movimento, queridos? Tinha. Mas era não porque o anjo tocava na água. Essa água aí tinha duas fontes. Então, em algum momento, entrava um fluxo de água e a água realmente se movimentava. Então, era algo natural, né? Não algo sobrenatural que acontecia. Enfim, e quando você olha no texto bíblico, você percebe aí que o versículo 4 ele está entre colchetes, aonde explica, né? Esperando que a água se movesse. Isso é um comentário, possivelmente de algum estudioso da Bíblia, que escreveu ali em algum original ou em diversos originais, né, escreveu alguma explicação. E aí, na hora de traduzir, eles traduziram, mas está entre colchetes por quê? Porque não aparece na maioria dos manuscritos originais. Tá? Talvez eu vou me tornar mais claro assim. Se você pegar a minha Bíblia, eu tenho aqui várias anotações, né? Está toda riscada, anotada. São anotações importantes. Tá? Agora imagine assim, um estudioso que ao ler as Escrituras, ele faz uma nota do lado. Então, no momento em que alguém iria traduzir, olhando aquela observação de quem é que manuseava aquelas escrituras ou aquele texto sagrado, a pessoa achava assim, olha que interessante essa explicação, e incluía na cópia. Então, algumas cópias aparece essa explicação, outras não, por isso está entre colchetes, para que a gente possa entender isso. Ou seja, o fato é que aquela água tinha esse movimento, mas fazia parte de uma crença popular, não algo realmente sobrenatural. O fato é que, quando Jesus se aproxima deste local, ele se aproxima no sábado. Jesus ele poderia ter se aproximado deste local, queridos, na quinta-feira, na sexta-feira, no domingo, mas Jesus ele vai ali no sábado. E ele tem um propósito específico para isso. E quando ele se aproxima desse local, ele vê uma multidão de pessoas. E Ellen White descreve, queridos, que quando Jesus viu esta casa da miséria, que eu poderia dizer assim, aonde várias pessoas estão ali, enfermos, pessoas com deficiência visual, aleijados, coxos, uma diversidade de enfermidade. O desejo de Cristo era curar todos. Todos. Jesus teve compaixão daquelas pessoas. O desejo era olhar para aquela multidão de pessoas, independente da sua crença popular, independente da sua fé, né? Jesus desejou curar todos. E por que ele não o fez? Se ele fizesse isso, queridos, e curasse essas pessoas no sábado, o ministério de Jesus Cristo seria encurtado. Porque aí a perseguição sobre Cristo seria imensa. E Jesus Cristo não teria o tempo suficiente para desenvolver o ministério de 3 anos e meio, como ele fez. Jesus Cristo, olhando então para aquela multidão, ele escolhe uma pessoa,
Veja que aquela pessoa, ela não pediu para ser curada. Aquela pessoa, ela não identificou assim, aquele é Jesus. Não conhecia. A pessoa estava ali há 38 anos. Talvez aquela fosse a situação mais grave. É isso que nós entendemos. O caso mais complicado, que além do fator da doença em si, havia um outro elemento, que ele estava ali, e aquela sua deficiência foi causada pelos pecados, pelos caminhos errados, escolhas erradas que ele fez em algum momento da sua juventude, eu estou entendendo assim. Então aquele homem estava ali como consequência do seu pecado. E por isso ele estava doente. E a situação deste homem sem esperança, porque ele estava abandonado, queridos, não havia ninguém próximo que pudesse colocá-lo em algum momento próximo da água. Então ele estava ali sem esperança, fadado a morrer com aquela enfermidade, ainda com uma consciência de que os seus pecados haviam resultado na sua enfermidade. Ele era visto por todos como maldito, tratado por todos como maldição. Aquele homem, querido, Jesus Cristo se aproxima dele, e Jesus então faz uma pergunta muito clara e muito direta. Pergunta se ele gostaria de ser curado. Queres ser curado? Jesus fez essa pergunta, uma pergunta retórica, né? Mas quando você olha a precariedade daquela situação, daquele homem, ele agora começa a explicar. A maioria das perguntas que Deus faz para nós, e que nós temos registrado na Bíblia, Deus não espera uma explicação. Ele espera uma resposta. Sim ou não. Às vezes, na nossa vida, Jesus aqui perguntou para aquele homem se ele gostaria de ser curado. Queridos, qual seria a resposta dele? Sim. Mas, assim como cada um de nós, ele aqui deu uma desculpa, né? Olha, eu não tenho condição de ser curado, porque eu estou sozinho, eu não consigo chegar até a água. Quando a água mexe, outros já pularam na frente, então eu não consigo ser curado. Não é isso que Jesus estava perguntando. Às vezes, nós precisamos experimentar um milagre na nossa vida. Todos nós queremos um milagre. Todos nós queremos ser curados, quer seja de uma doença física, quer seja do pecado. E a pergunta de Jesus é: você quer ser curado? E aí talvez você possa responder assim: não, pastor, não, Jesus, eu não tenho tempo agora, eu preciso ainda organizar uma festa do meu casamento, eu preciso ainda organizar, quem sabe, a minha casa, preciso construir minha casa, eu preciso ainda, Senhor, eu não tenho condições porque de repente falta ainda alguma coisa na minha vida. Não é essa a pergunta de Jesus, queridos. A pergunta de Jesus é se você quer ser curado ou curada. E a resposta é sim ou não. Você já entendeu isso? E às vezes nós criamos todo um contexto para justificar e explicar algo. Deus, ele conhece cada situação. E o que ele espera de nós é simplesmente a decisão, a entrega. Aquele homem, então Jesus dá uma ordem muito clara para aquele homem. Jesus então diz para aquele homem algo que é impossível, algo que na mente dele, queridos, era inviável. Aquele homem andar, aquele homem pegar o seu leito, a sua esteira, né, e andar.
Você já imaginou 38 anos, aquele homem esperando algum movimento, ele dizendo que não tinha nem condições de descer, não tinha amigos. Agora Jesus olha para aquele homem, porque encontra naquele homem fé. E Jesus diz assim: levanta-te, pega o teu leito e anda. E o que aquele homem fez, queridos? Naquele momento, ele obedeceu. Ele olha para o seu leito, ele olha para as suas pernas, e agora ele começa a apoiar com os seus braços, e ele começa o quê? A se erguer. E aonde ele não tinha forças, aonde aquilo não tinha condições nenhuma, imagina alguém que não caminha, suas pernas não têm um músculo desenvolvido, os seus pés de repente retorcido, bem mais fino, ou seja, levaria não sei quanto tempo fazendo fisioterapia, medicação, para poder realmente caminhar. Mas o milagre de Deus acontece diante de algo que era impossível para aquele homem. Ele simplesmente obedece à ordem e o mandamento de Jesus. Queridos, você quer o milagre? Você quer a cura? Então, primeiro obedeça à voz de Jesus. Não existe nenhum milagre de Jesus, que está relatado nas Escrituras, que Jesus opere o milagre sem antes o indivíduo obedecer. Todos os milagres de Jesus, e nós vamos estudar o de Lázaro, vocês vão perceber que mesmo morto, sem vida, sem consciência, Lázaro obedece à voz de Jesus, quando Jesus diz o quê? Venha para fora. Ou seja, até Lázaro, morto, obedece à voz de Jesus. Então, não é milagre verdadeiro, ele acontece diante da fidelidade, diante da resposta, diante da disposição, da disponibilidade do nosso coração. E é interessante que essa história, ela aconteceu o quê? No sábado. Jesus fez um milagre no sábado. Mas esse é o primeiro milagre que Jesus fez o quê? No sábado. Depois Jesus realizou outros milagres no sábado. Mas a partir deste milagre, Jesus começa a ser perseguido pelos judeus e pela liderança. Porque agora ele entra em choque com uma coisa chamada tradição, queridos. A tradição dos judeus era algo muito forte. Como também hoje a tradição no nosso mundo cristão também é muito forte. Qual é a tradição hoje, queridos? O sábado ou o domingo? Hein? Por que o sábado lá era a tradição? Era o sábado? Não, não era o sábado que era a tradição. O sábado é o dia bíblico. Mas o que era a tradição? Os ensinamentos que eles criaram em torno do quê? Da lei de Deus, inclusive do sábado. Então, aquilo que eles criaram em torno do sábado, em torno da lei de Deus, que era a tradição. Jesus Cristo reprova diversas vezes o ambiente de tradição carregado do judaísmo. O pastor Kerlon fez um sermão que muitos tiveram dificuldade para entender assim, mas ele explica isso claramente no sermão dele, de que havia a Torá, que é a lei, e ele diz assim, que em cima da Torá havia os intérpretes, e eles interpretaram a Torá, ou seja, explicaram a Torá, e criaram um código, um livro. Ao tempo passou, para tentar entender aquilo que as pessoas estavam dizendo, os intérpretes estavam dizendo da lei, outras pessoas criaram interpretações. E aí, com o passar do tempo, outras pessoas criaram outras interpretações. E outras interpretações. E o que aconteceu? As pessoas, elas liam as tradições, as diversas interpretações, e abandonavam o texto bíblico. Então, o que tinha no judaísmo era muito pouco de Bíblia, era mais de tradição. O que nós temos hoje no cristianismo, queridos,
de forma geral, é muito mais de tradição, é muito mais de Constantino do que do próprio Cristo. Então hoje nós temos também o mesmo problema, a mesma luta. E aqui, queridos, a luta era essas tradições absurdas que criaram em torno do sábado. E Satanás é especialista nisso, de jogar as pessoas e tirar as pessoas do poder da Bíblia. Se lá no passado ele criou tantas regras e algo que prejudicaram a santificação do sábado, hoje ele faz o inverso. Ele olha para mim, para você e diz assim, ó, o sábado, não precisa, agora nós temos um domingo, que é melhor porque Jesus ressuscitou, um dia de festa. Hoje essa é a tradição. Por que se guarda o domingo, queridos? Tradição humana. Tradição humana. Então, o que acontece dentro do contexto aqui é que os judeus, porque ele estava quebrando as tradições, ficaram furiosos e perseguiram Jesus Cristo. E vocês podem ter certeza, se Jesus Cristo foi perseguido porque em algum momento quebrou as tradições dos homens, nós também em algum momento seremos perseguidos por sermos fiéis à Bíblia e não seguirmos as tradições dos homens. Queridos, o texto continua dizendo que agora aqueles homens começam a perguntar, vem cá, por que você está carregando essa esteira, seu leito? Isso aí não pode no sábado. E vem toda a preocupação, por quem é que mandou, quem é que deu ordem? Eles não olharam e dizem assim, parabéns, que milagre maravilhoso, né? Você foi curado 38 anos. Mas aquele homem, ele foi em direção queridos, ele foi em direção ao templo. O que ele foi fazer no templo? Ele não estava lá no tanque de Betesda, não acreditava naqueles milagres, naquelas coisas do senso comum da época, mas o que ele estava fazendo no templo? Ele entendeu, queridos, ele compreendeu que a ordem que ele recebeu e que a pessoa que estava diante dele era um enviado de Deus. Ele não sabia que era Jesus, ele não conhecia, mas ele entendeu que aquele era um milagre poderoso, porque ele conhecia a sua enfermidade e a sua situação. Então ele vai ao templo para fazer o quê? Para levar uma oferta pelo seu pecado. Ele vai ao templo para fazer o quê? Levar uma oferta de gratidão a Deus pela cura. E quando ele chega ao templo, quem é que ele encontra? Agora ele encontra Jesus. E lá no templo, no lugar de adoração, ele tem um encontro com Jesus. Queridos, quando você vem à igreja, este é o lugar de um encontro. Este é o lugar que você vem para agradecer a Deus. Esse é o lugar que você vem quando você também tem as suas culpas, tem os seus pecados, os seus erros. Quem é que não comete erros, queridos? Quem é que não comete falhas? Então, quando você vem à igreja, envergonhado pelo seu pecado, pela sua falha, pela sua falta, você vem para receber daqui o perdão de Deus. E é isso que Jesus fez. Encontrou aquele homem no templo. Este é o lugar de cada um de nós, no templo, para adorarmos a Deus e reconhecermos quem Ele é. E naquele momento, aquele homem então se depara com Jesus. E agora ele percebe que ele foi curado por Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Agora sim ele percebe quem é que curou. Queridos, quando você olha para essa história, você percebe claramente o poder de Deus. Você compreende aquilo que Deus deseja fazer na minha e na sua vida. Queridos, você está disposto a tomar a sua decisão de servir a Deus, de obedecer a Deus e de seguir não as tradições dos homens, mas a tradição de Deus, seguir a palavra de Deus, dizer, Senhor, eu quero cumprir a Tua palavra, eu quero viver de acordo com a Tua palavra. E é esta palavra que tem autoridade na minha vida e na sua vida. Se você tem essa disposição, queridos, que você possa louvar a Deus como resposta daquilo que foi apresentado e que está sendo apresentado nesta noite. Deus espera a sua decisão.
E primeiramente você reconhece quem é Deus e quem você é. E quem é Deus diante de quem nós somos. A gente encontra no texto de Isaías 43, versículo 1, que diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, que o formou, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão você. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, e as chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Então, a gente tem Deus, e esse texto é maravilhoso porque a sua identidade, ela está quando Deus também se apresenta a você dizendo quem Ele é. Então, às vezes você olha para a sua vida e você se percebe como um pecador. Às vezes as pessoas podem até julgar você, como a história que a gente viu aqui hoje. Às vezes você olha para as suas situações, para os seus traumas, para as coisas que têm acontecido na sua vida, e aí você percebe que só um milagre, só o impossível diante de você será capaz de transformar a sua situação. Mas Deus te trouxe a essa casa hoje, não por acaso, mas para que você pudesse, apesar dos seus medos, tomar uma decisão. Então Jesus olha para você hoje e diz: você é meu, eu criei você. Mas aí você também precisa dar o primeiro passo. Que primeiro passo é esse? É você abrir o seu coração para Jesus agora e dizer: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, eu aceito o chamado que o Senhor tem para nós. Minha avó costumava me dizer que Deus está sempre falando. A gente precisa parar para escutar apenas. Mas escutar não é o suficiente, você precisa declarar diante de Deus, do céu: eu sei de que lado estou, e eu estou ao lado do Senhor Jesus. Então, enquanto eu estiver cantando essa canção, que vai dizer para você quem é o Deus que pode transformar a sua vida, você pode aí no seu coração dizer: Senhor, pode entrar na minha vida, pode entrar na minha casa, pode entrar na minha família, nos meus propósitos, para que eu possa tomar essa decisão em nome de Jesus. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. O Senhor te chama pelo nome hoje. Abra o seu coração, tome uma decisão, mais uma vez ao lado do Senhor Jesus. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus.
Eu sou a cura, sou o poder, eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação, conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Vamos colocar de pé. Querido Pai que estás nos céus, aqui estão teus filhos. Todos nós precisamos ser curados. Alguns precisamos realmente da cura física. Temos algumas doenças, algumas situações que tiram a nossa saúde. E por isso nós suplicamos, sim, Senhor, pela cura física. Mas existe um problema maior, Senhor, que são os nossos pecados. Uma consciência de culpa, de falhas, quando nós fracassamos, quando nós somos traídos pelo nosso temperamento. E é por isso, Senhor, que nesse momento nós suplicamos também o perdão dos nossos pecados. Porque nós vivemos com a natureza espiritual, mas ainda carregamos dentro de nós esta velha natureza. E é por isso, Senhor, que nós pedimos esse milagre. Que os nossos pecados possam ser perdoados por Cristo Jesus. Que nós possamos voltar para casa nesse momento com paz, com a certeza do perdão e da restauração. E que mesmo diante das nossas quedas, Deus estende a sua mão poderosa para nos levantar. Por isso, Senhor, nos cure em todas as dimensões possíveis. Mas eu sei também, Senhor, que Deus tem um recado para nós. Assim como teve para aquele homem, depois que ele foi restaurado, Deus disse: vai e não peques mais. Por isso nós somos convidados a vivermos uma novidade de vida em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Que o Senhor nos capacite como Espírito Santo. Nos abençoe, nos dando uma boa semana. Abençoe cada família aqui representada. Cuide dos nossos enfermos. É o que nós rogamos no santo nome de Jesus. Amém.